está ouvindo. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça nos nossos corações para todos sempre. E como é de praxe, vamos fazer a leitura do Minutos de Sabedoria do Torres Pastorim. Vamos ver qual é a mensagem para esta noite. Não pense que abandonar a vida poderá resolver seu caso. Ao contrário, vai complicá-lo muito mais. Não seja covarde. Enfrente a luta, que todos os seus esperam de você a coragem de lutar até o fim. Não fuja do campo de batalha. Seja corajoso. Não fuja às responsabilidades que você assumiu. Nossa, que lição profunda. Então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos, mesmo que virtualmente aqui, mas estarmos juntos no pensamento, no coração, nessa alegria. E vamos pedir a Deus que nos abençoe a todos, abençoe nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, todos aqueles que estão ao nosso redor. E com muita fé, nós vamos passar logo por essa situação. E hoje o Pedro vai falar para nós sobre a resiliência. Boa noite, queridos. Que a paz do nosso Mestre permaneça conosco. Gente, hoje vamos falar sobre um assunto que mais do que nunca necessitamos. Primeiro, sabermos o sentido dessa palavra e o maior proveito que nós podemos tirar dela. Resiliência. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa palavra, que na verdade ela foi emprestada para o mundo social da ciência física. Então é uma palavra que vem da física, tá? Então vamos definir resiliência. Então, como eu disse, na física ela quer dizer propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, qualquer coisa volta ao normal. Um elástico, por exemplo, você estica ele até o extremo, quando ele volta, isso é resiliência. Mas veja que interessante como é bem parelho naquilo que nós estamos passando, né? Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Bom, agora no sentido figurado, no sentido que nós utilizamos, é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. É o que está acontecendo conosco diante desse evento, né, que estamos passando. Mas o que é ser uma pessoa resiliente? Anotei aqui. Nas pessoas, a resiliência representa a capacidade de se adaptar ou até mesmo evoluir após momentos de adversidade. Legal, né? Então é isso que nós temos que incorporar no sentido dessa palavra. Eu vou repetir para a gente ficar bem sintonizadinho. Nas pessoas, a resiliência representa a capacidade de se adaptar ou até mesmo evoluir após momentos de adversidade. Olha que legal. Para a psicologia, ser resiliente é ter a capacidade de dar a volta por cima, lidando e superando adversidades e transformando experiências negativas em aprendizado. Capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Olha isso. Então isso deve servir para a gente, não? É o que nós mais precisamos no momento de hoje, nos momentos que estamos atravessando. De resiliência. Não é conformidade, não é inação, não é aceitação passiva do que a vida nos proporciona. As vicissitudes necessárias que nós temos que passar. De forma, às vezes, coletiva. É o que está acontecendo agora. Mas é o famoso separar o joio do trigo.
Esse é o momento de saber quem é que está realmente exercitando e praticando a sua fé, ou quem é que estava mascarado nos momentos felizes. Vamos imaginar aqui a passagem de ano, né? A grande maioria da população está toda em festa. A grande maioria da população está renovando votos, traçando planos. Meu Deus, 2020. Em 2019, todo mundo falava, oh, 2020, ninguém imaginava que 2020, primeiro que não existia, porque até agora não existe, não é? Ainda mais com essa antecipação, eu estou aceitando já parabéns. Meu aniversário, que vai ser em junho, porque eu acho que a antecipação do feriado já fez com que eu tivesse feito aniversário, não é verdade? Minha gente, ainda essa semana eu recebi, tive algumas conversas com algumas pessoas e eu percebo assim, inadvertidamente, muita gente está deixando de viver, de acreditar, pela impaciência, pela intolerância e por falta exatamente de resiliência. Ah, Pedro, mas eu estou aguentando firme. Bom, quem aguenta firme não reclama. Quem aguenta firme, aguenta firme. E o que é aguentar firme? É entender o que está acontecendo, absorver e, como diz aqui o texto, em alguns momentos até evoluir com isso. Só que a nossa impaciência, o nosso desejo de que tudo vá o mais rápido possível, a ânsia de retornarmos à nossa vida normal. Mas o que é a nossa vida normal? De repente, nós estamos ingressando no que pode ser a nossa vida normal daqui para frente. Na nossa vida normal, aquela que não teremos mais, muitos de nós achava defeito nela. Achava, sem graça, sem sal, sem perspectiva, monótona, as pessoas chatas, o que eu faço é chato, meu parente é chato, minha mulher é chata, e é mesmo, mas é chata. Eu também sou. Reclamavam de tudo, do trabalho, do trânsito, de tudo. Foi subtraído isso de nós, de uma certa maneira, não é verdade? Passamos a reclamar da mesma forma. Chega ao cúmulo de acabar sentir saudades daquilo que a gente reclamava. Olha! Então, esse é um tipo de aprendizado que nós podemos ter, que é valorizar aquilo que nós não dávamos valor por achar que era extremamente monótono ou rotineiro. E hoje, muitos de nós querem mais que volte a ser o que era antes. Não vai voltar. O que nós temos que aprender, já começar a se acostumar, é que teremos que mudar os nossos hábitos, teremos que mudar a nossa forma de pensar e agir. Mas isso não significa que não possamos agir agora. Não é ninguém que vai determinar o momento que você vai começar a retomar a sua vida. Nós temos que ter a força e a sabedoria de retomar a nossa vida no momento que estamos atravessando. É diferente. Quando voltar ao normal, é o que eu mais ouço as pessoas falarem. Quando voltar ao normal, já está normal. O normal é esse agora. O normal é exatamente nós temos que ceifar da nossa vida muita coisa que nos prejudicava. Serve de reflexão, é um momento que serve para a gente separar realmente o joio do trigo. Separar o joio do trigo significa também nós tirarmos as nossas más tendências, pararmos de reclamar, raciocinarmos e termos novas diretrizes. Inclusive, gente, novas amizades. Ou pelo menos vai ficar, de acordo com as pessoas que acreditam ou não no nosso ponto de vista, aquelas que realmente estão em consonância com o seu pensamento. Não significa que nós façamos inimigos por determinados pontos de vista, modo de agir, porque hoje nós temos aqui duas diretrizes: ficar em casa ou não ficar em casa. O que a gente pode fazer? Cada um vai decidir isso, ficar em casa ou não ficar em casa.
de acordo com a sua necessidade e o seu pensamento. Medo, que já foi tema de alguma conversa passada nossa aqui, todos nós temos, e temos que ter a prevenção. Mas não é o único medo. Essa pandemia, esse Covid, não é o único medo que nós temos. Se nós conseguimos vencer todos os outros, esse também tem que ser vencido, com ação. Eu tenho medo de sair de casa porque eu tenho medo de ser assaltado, mas ainda assim eu saio. Eu tenho medo de sair de casa porque eu posso sofrer um acidente de carro ou uma bala perdida, ainda assim eu saio. Agora eu tenho que ficar em casa porque tenho medo de um bicho invisível. Eu tenho medo, mas se você quer, não é precisar todo mundo precisa. Se você quer e confia, você vai, a seu modo, a seu tempo, retomar a sua vida. É o que nós temos que fazer. Ou pelo menos começar a pensar nisso. Não vamos determinar que um certo grupo de pessoas de A ou B vai determinar o que vai ser de sua vida. Isso é controle. Onde está seu livre-arbítrio? Onde está aquilo que Deus te deu, mais precioso, que é a sua vida, que é a sua capacidade de pensar e agir? Tenho mais coisa para falar aqui a respeito da resiliência. Um sinônimo de resiliência é força, é resistência. Tá? Então a pessoa pode ser resistente e não ser necessariamente resiliente. Por quê? A diferença. A diferença entre uma pessoa resistente e resiliente é que a pessoa resistente sofre, tem força, supera o problema, mas não aprende nada com o sofrimento. E a resiliente passa pelo mesmo processo. Ou seja, sofre, tem força, supera o problema, porém aprende com o seu sofrimento. Então isso quer dizer que o momento que nos é imposto, seja ele individual ou coletivo, só tem uma função. Não é ceifar vidas. A morte existe de inúmeras vertentes. Você pode morrer engasgado, tossindo, sorrindo. Vocês devem conhecer o trio mais famoso do mundo, os Três Patetas. Pensei nisso. Um deles que é o Champ, tem um cabelinho engraçado assim, que jogava o cabelo toda hora para trás. Meu preferido. Ele morreu na sala da casa dele, sorrindo. Alguém fez alguma coisa, contou alguma coisa, não sei o que, ele gargalhou e não voltou mais. Morreu rindo. Então, existem inúmeras maneiras da gente desencarnar, meu Deus do céu. Inúmeras. Então eu não vou eleger uma especificamente, é esse aqui que eu vou. Tenho que aprender. Então o objetivo não é ceifar vidas, não é castigar. É o fim do mundo, é porque o mundo se afastou de Deus. Isso também faz parte, mas não é por isso que vem essas coisas de vez em quando. É justamente para que aqueles que passarem pela peneira formem uma humanidade melhor que aquelas que ficou para trás. Olha aqui quem acha que está sofrendo muito e que isso aqui é o fim do mundo. Vamos retornar apenas 60 anos, 70 anos atrás, um pouco mais que isso. Segunda Guerra Mundial. A grande Segunda Guerra Mundial. Imagine nós sairmos de casa depois de um bombardeio na nossa cidade e você vê apenas corpos despedaçados, fogo, destruição, tudo caído, sem nada para comer, sem nada para ver. E às vezes sem nada para respirar, porque o ar estava todo contaminado pelo resíduo das bombas. Será que essa situação foi pior do que nós estamos passando? Eu tenho certeza que não. E quem sobreviveu à Segunda Grande Guerra Mundial? Foram os resilientes. Sabe por quê? Porque aprenderam com a guerra. Aqueles que levantaram seus respectivos países não desejam mais a guerra. Até que a humanidade se esqueça da catástrofe.
aí é necessário que venha outra. Essas pessoas que refizeram o mundo depois da Segunda Grande Guerra Mundial foram pessoas melhores, pessoas que criaram leis, criaram normas para que isso não voltasse a acontecer, não é? Um outro louquinho aí, dominador, ainda persiste na ideia. Mas assim, foi criada a ONU depois da guerra. Os direitos humanos. Então teve melhora no convívio social depois de uma grande catástrofe. Eu, particularmente, sinceramente, não vejo essa pandemia como sendo uma outra força da natureza que vai fazer com que filtre na humanidade, que saímos aqui todos de asinha voando e dando as mãos. Não. Muito pelo contrário, porque ainda persiste, mesmo dentro de casa, o ódio, a raiva. Todo mundo está com imensa raiva do governador. Então não teve transformação nenhuma. Todo mundo quer abreviar a morte do Covas, pelo que ele está fazendo. E outros tantos que não gostam do presidente também estão desejando que ele morra. Então ainda não é um sistema, estou falando de Brasil, não é um sistema pacificador. O mesmo está acontecendo, viu, na Itália, nos Estados Unidos, que eu tenho como verificar isso aí, eu tenho contatos. A coisa política está no mundo inteiro. Talvez seja o sacode que seja preciso, não é? Para que sejamos mais humanos, para que lembremos. Vamos ser sinceros, antes da pandemia, quem é que lembrava do pessoal que estava embaixo da ponte? Um ou outro, né? Nossa causa também, graças a Deus, nós espíritas, temos essa consciência. Eu estou dizendo no modo geral. Quem é que lembrava da tiazinha que estava no farol? Via, mas não enxergava. Não adentrava o problema dela. Agora todo mundo está preocupado até com o pessoal da Cracolândia, que são os invisíveis dos invisíveis. Então você está respondendo uma pergunta aqui, ó. Então não é possível que o ser humano não tire nenhum aprendizado desses momentos, feito pela Sueli, a minha tia. Acabei de falar. Então quer dizer que vai mudar, né? Sim. Isso vai ter uma melhora. É só esperar mais um pouco, né? Isso aqui não é no âmbito global que eu estou dizendo. Pode ser aqui, um ou outro. Por isso que eu estou conclamando esse raciocínio, essa reflexão na noite de hoje. Para que nós saiamos disso daí aprendendo alguma coisa. O que eu estou dizendo é que a gente vê no modo geral, principalmente no Brasil. E infelizmente aqueles que deveriam estar cuidando de nós têm outro interesse senão que seja humanitário. É o do poder, o de controlar. Não vou repetir aqui porque está vastamente colocado e está mais óbvio que claro que tem essa cisão, tem pró e contra. Eu quero, você não quer. E usam da própria doença, que deveria ser fator de união, a desunião mais ainda, né? Maior ainda, e com objetivos políticos, nada mais do que isso. Quando na verdade deveriam estar unidos agora para acolher todos os necessitados. Assim, a única coisa que nos coloca no mesmo nível, não importa se você tem ou não tem dinheiro, se você tem ou não tem poder, se tem ou não tem riqueza, é que ela atinge o organismo humano. Não atinge a capacidade financeira, atinge o organismo humano. Então todos, invariavelmente, estão suscetíveis a perder a sua vida nesse momento. Mas ainda assim podemos reparar que não é todo mundo que se preocupa com isso. Existem os imortais que estão escondidos nas suas mansões que acham que não serão atingidos. Não é? Mas o que importa para a gente é assim, o mundo, a sociedade, se faz a partir de uma pessoa, de um indivíduo. Eu, você, todos. E a sabedoria divina está contida exatamente na nossa criação. Porque não existe ninguém exatamente igual a mim, nem igual a nenhum de vocês. Nós somos seres únicos. Somos muitos, mas únicos. Só por esse fator já deveríamos ter a exata compreensão e crença em Deus. As pessoas que não creem em Deus e não têm fé em Deus, não se atentaram a isso. Não existe uma única íris igual a minha no mundo inteiro. Nem uma impressão digital. Só eu tenho, assim como vocês só têm de vocês. E somos perto de 9 bilhões de seres humanos. E não se repete. A impressão digital não é igual nem de irmão gêmeo. Isso é maravilhoso. Bem,
Temos algumas dicas aqui, gente. Existem alguns princípios, mas assim, Pedro, você falou em resiliência, eu até sou forte, mas talvez eu saia dessa daí aprendendo alguma coisa, já aprendi alguma coisa, mas eu quero parar com isso. Eu também, todos nós queremos parar com isso. Mas é no tempo de Deus, não no nosso. Como é que eu consigo ser resiliente diante disso? Como é que eu me torno uma pessoa resiliente? Ainda não sou. Realmente você acabou de falar aí, eu ainda estou com muita raiva, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Existem alguns princípios que nos ajudam a cultivar um caráter resiliente. 1. Defina o seu propósito de vida. Foi o que eu disse agora. O que você quer? Definir um propósito de vida é o que você quer. Ah, quer saber? Eu estou aproveitando mesmo esse corona aí, eu vou ficar deitado aqui e esperar a morte me levar. Beleza, você definiu um propósito de vida. Ah não, eu tenho meu filho, eu tenho meu neto, eu tenho minhas coisas para ver, eu não sei ficar parado. Bom, então defina o seu propósito de vida. Apesar de ter isso, apesar de ter aquilo, apesar de eu ter isso, o que você vai? Defina. A partir de hoje, vamos definir. O que você quer? Bom. E aí, 2. Use as suas forças únicas. Por que está escrito aqui suas forças únicas? Porque você vai usar aquelas que lhe pertencem. Aquelas forças que você tem. Sem deixar de ouvir também aquele pessimista horroroso que está do seu lado, te jogando para baixo. Que força que você tem? Ai, Pedro, não tenho força nenhuma. Então busque em Deus a sua força, busque em Jesus. Busque no Evangelho a sua força. Afinal de contas, nós precisamos. Ninguém é autossuficiente, não. Então, use as forças únicas, as suas forças que você tem. Elimine pensamentos negativos e cultive sentimentos positivos. Não dá para você fazer isso? Pelo amor de Jesus, não dá para fazer isso, não? Como é que eu elimino, Pedro? Qual é a força motora nossa? O que é que conduz a gente? O que é que faz eu estar falando aqui com vocês? O que é que move o mundo? Dos encarnados. E dos desencarnados também. Pensamento. Fica difícil você pensar em coisa boa se você ficar metido na frente da televisão vendo o Jornal Nacional. Fica difícil. O jornal Necrotério. Fica difícil. Onde é que você busca sentimentos e pensamentos positivos? Em coisas boas, positivas. Livros, programas salutares, documentários. Vem com desculpa que não tem não, que tem sim. Não é? Elimine pensamento negativo. O que é o pensamento negativo? Para algumas pessoas pode ser interessante pensar em morte, pensar em fome, pensar em doença, pensar no Covid, pensar nessas coisas todas. Pode ser. Isso é pensamento negativo, gente. Pensamento positivo. Eu estou bem, minha família está bem, vou continuar bem. Pensamento positivo. Mas vai acontecer? Não sei se vai acontecer. Eu estou falando pensamento. Então, o pensamento ele tem a capacidade de concretizar. Nós já estudamos isso, nós já sabemos disso. Que o seu pensamento tem a capacidade de criar um mundo plasmático que depois pode ser realidade. Inclusive, cuidado com o que você pede para Deus. Ele pode atender. Eu estou de saco cheio da minha mãe. Ela pode morrer. Cuidado. 4. Seja otimista. Seja otimista. E exercite a gratidão. Tá aí. Se você acha que você não tem o que agradecer, o fato de você estar me vendo agora já é um motivo para você agradecer. Não a mim, é claro. Quem sou eu? Agradecer a Deus, porque você está me enxergando, está me entendendo, está me ouvindo. E às vezes pode até não estar concordando comigo, pode estar irritado comigo, mas você está vivo. Exercite a gratidão, agradeça a Deus. 5. Persevere. Quem foi que falou que é fácil? Quem foi que disse que viver é mole, é fácil? Se fosse, não teria a menor graça. Não é? Persevere naquilo que você quer. As pessoas estão otimistas aqui, ó. Estão colocando que leituras edificantes, que tem fé, que as coisas vão melhorar, que o ser humano vai melhorar. Tem aqui um bom dia sol, como diz a neta Lívia aqui, ó. Então, que bonitinho.
esses pensamentos, esse modo de agir não vai exterminar o Covid, mas vai fazer com que nós possamos conviver com o Covid, assim como nós convivemos com H1N1, malária, tuberculose, câncer, outras doenças virais, a pneumonia, tuberculose, já falei, né? Tuberculose. Enfim, até sarampo, que tinha sido erradicado do nosso país, graças aos nossos irmãos venezuelanos, voltou para o nosso território. Eles existem. Eu já falei isso, mas eu vou repetir para fixar bem. Eles são organismos vivos e só querem uma coisa: viver. Tal qual nós. Só que eles fazem mal à nossa saúde. Então, ou erradicamos eles, ou aprendemos a conviver com eles. Existem animais que oferecem muito perigo à nossa vida. Tubarão, arraia, tigre, leão, hipopótamo. Estamos com eles? Não. Quem foi atacado por hipopótamo, sabe quem foi? Quem foi lá se meter a besta lá, fazer safari, ou então mexer com os bichos lá. Mas o Covid veio até nós, então nós vamos arrumar um jeito, já estamos arrumando um jeito, de conviver com esse bichinho da tosse, como diz minha netinha, entendeu? Sem que eles nos levem à vida. Quando ficamos resfriados, o que vocês acham que contamina a gente a ponto de fazer que nós tenhamos coriza, secreção, tosse, dor, horrível. Então eu falei hoje para a Jaque, eu falei para uma funcionária minha lá que eu sou, para a Jaque também, que eu sou índio. Qualquer gripe me derruba, me manda para a cama. Então eu faço de tudo para não ter gripe. Porque eu não quero ficar na cama. Então vamos fazer de tudo que é possível e conhecido para esse bichinho da tosse, como diz minha netinha, não nos atacar. Mas temos que conviver com ele, gente. Nesse exato momento, como é que eu sei se eu não estou contaminado ou não? Como é que eu sei que nesse exato momento está desenvolvendo um câncer terrível, terminal no meu pâncreas? Como é que eu sei disso? Eu vou ver então agora, com medo tremendo em cima do sofá, não vou fazer mais nada. Não, vou repetir o que é para fazer. Defina o seu propósito de vida. Use suas forças únicas. Elimine pensamentos negativos e cultive sentimentos positivos. Seja otimista e exercite a gratidão. Persevere. 6. Conecte-se com os outros. Não é abraçar, beijar, ficar, nem dar cotovelada, isso é tudo bobagem. Conecte-se com os outros. Veja a profundidade dessa coisa, conectar-me com os outros. Agora, por exemplo, estou conectado a vocês, de modo virtual e tal. Ou conectar-se aqui, mentalmente. Unidos no bem, no propósito final. Conecte-se com os outros. Emitindo e recebendo boas vibrações. Mas vai ter coisa ruim que vai passar. Se você não está conectado, não vai te atingir. Por isso que eu insisto aqui, dá a impressão de que eu sou dono de alguma outra emissora rival a dessa aí. Não tenho pretensão. Não tenho uma emissora de preferência. A gente só deve combater os pensamentos negativos. Quem é a fonte negativa hoje? Fonte negativa. Esquece o presidente. Se você votou nele ou não, não tem problema. Esquece o presidente. Estou dizendo assim, o que é que essa emissora está transmitindo que te faz mal, gente? Só joga ali notícias, inclusive, falsas. Eu vi numa outra emissora, que é a Bandeirantes também, que em 24 horas morreram 840 pessoas. Que mentira deslavada, meu Jesus Cristo. Você corre no site da OMS, você corre no site oficial do Ministério da Saúde, você vai ver lá, vai lá ver se morresse 1000 pessoas por dia, disso, morre mais. Até onde eu soube, por dia, em São Paulo, na cidade de São Paulo, morriam 20 motoqueiros atropelados. Só motoqueiro. Aí vem mortes acidentais, mortes de assassinato, que eram 60 por final de semana em São Paulo só. E o cara vem e fala com
aquele orgulho, morreu 824 pessoas de Covid em 24 horas. Primeiro que foi mentira. Segundo que mesmo que fosse, nossa, e quantas nasceram? E quantas foram curadas? Pelo site oficial, tá, 65 mil curados. O mesmo evento produz notícia boa e notícia ruim. Você escolhe qual que você quer ficar. E a última, e mais principal, que abarca tudo isso daí. Tenha fé acima de tudo. Pronto. Tenha fé acima de tudo. Eu acho que é o que está faltando. Fé. Gente, Deus é dono da nossa vida. Mas nós somos donos dos nossos atos. Deus é dono da minha vida. Ele pode levar a hora que ele quiser. Mas eu sou dono dos meus atos. Igual a livre-arbítrio, livre-ação e responsabilidade e consequência. Quer ficar sentado o resto da vida? Fica, vai ter consequência. Quer sair por aí igual doido, desafiando o coronavírus? Saia, vai ter consequência. Você pode bater de frente com ele, de uma maneira ruim. Quer viver controladamente, sabiamente, beleza? Que vai ter também as consequências. Qual a consequência que você quer? É isso que a gente tem que pensar. Vamos definir nossa vida, vamos... Tem algumas pessoas falando, ah, meu Deus, quando é que vai voltar no centro? Por mim era hoje, eu estaria falando isso lá hoje. Só que por força de pressão e arbitrariedade, eu temo abrir o nosso cantinho lá e for as autoridades, sei lá, aí nem hoje nem depois. Mas a coisa está caminhando. Vamos lembrar os primeiros cristãos. Eles se reuniam em catacumbas. Eu não estou afim de uma catacumba. Tem lá o nosso centro, lá o nosso lugar, lá nós vamos para lá. Mas nada vai parar. Se proibir, a gente vai para a catacumba. Não tem problema. Né? E por falar em cristão, só para terminar, deixar a mensagem final aqui. Quando eu disse de fé também, né? E cristãos que somos, não vamos tentar nos comparar aos primeiros cristãos. Eles não eram nem mais nem menos que nós. Eles só eram, quem sabe também, muitos de nós também éramos naquela época. Eles só eram diferentes, viviam em tempos diferentes. As pessoas falam, eu gostaria de ser como os cristãos antigos, que eles iam para a morte cantando. Eu não. Sabe por que a gente não consegue ir para a morte cantando? Porque naquela época eles iam para a morte cantando, porque a vida deles era pior que a morte. Então eles iam cantando. Vou ser salvo, vou ter a redenção, graças a Deus. Nós hoje não precisamos ter essa atitude, não é verdade? Tem gente que fala assim, os verdadeiros cristãos eram aqueles que iam para a arena cantando, que sabiam que ia ser mortos. Ué, se a sua vida era pior que a morte, você vai desejar a morte. Agora pense, a nossa vida aqui é pior que a morte? Acho que não. Para aqueles que estão quase perdendo as esperanças, vamos retomar as esperanças. Para aqueles que não têm objetivo na vida, redefina. Vê o que você quer. Mas se você quiser morrer, eu tenho até uma sugestão. Vai lá ajudar quem já está em estado terminal ou em estado mais grave. Vai ser voluntário. Aí você contrai o vírus e desencarna. Só que tem uma coisa. Isso se for vontade de Deus. Senão você vai passar pelo meio das pessoas e nada vai te acontecer. Nós temos um dia marcado, hora marcada, carimbado. Tá bom? Pode não parecer, mas é de otimismo essa mensagem.